bem-vindos todos. Em nome de Jesus. Essa é a igreja de Cristo. Cristo está na igreja. Ele tem um trono no teu coração. Ele tem mudado a tua vida. A glória da segunda casa será melhor do que a glória da primeira casa. Em nome de Jesus. Amém? Isso. Trouxe Bíblia? Então vamos meditar aqui um pouquinho nas palavras de Deus, nas experiências de Paulo. Pega aí a sua Bíblia. Paulo escreveu à igreja da Galáxia, os Gálatas. Ele escreve na primeira carta, no livro de Gálatas, no capítulo 1. Quero só cumprimentar os amigos, irmãos os católicos, espíritas, protestantes, sem religião, todo tipo de religião, que nós temos pessoas lá do outro lado que são simpatizantes, né? Quem sabe lá que é uma ovelha de Deus, daqui a pouco o dom é despertado dentro dela e ela passa para o lado certo. Então você que está aí me ouvindo, fique atento nessa palavra. O tema de hoje é as experiências do apóstolo Paulo, né? Gálatas capítulo 1, versículo de número 15. Paulo disse o seguinte: Quando porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentis. Sem detença, não consultei a carne, nem o sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez. Essas regiões da Arábia era o deserto, praticamente era um deserto que ele foi. Depois ele voltou para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi para avistar-me com Cefas, Pedro. Permaneci com ele 15 dias e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus que separa pessoas para o trabalho, separa pessoas para a salvação, separa pessoas para funções específicas do reino. Meu Deus, a minha oração é que haja um despertar de todos, que as famílias, a família de Deus, a família Restituição, a igreja de Jesus, que é os santos e fiéis, separados pelo Deus vivo e gerados em Cristo para umas obras que Paulo diz que é boas.
Deus. Paralisamos nossa mente carnal, humana, pensamento de homens, que a partir de agora tudo esteja cativo, em obediência de Cristo. Oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus digam todos amém. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Igreja abençoada de Jesus Cristo, está aqui? Salva pela graça de Deus, predestinada pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. As experiências de Paulo. Então o versículo 15. Quando porém é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. No versículo 1, Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, irmã. As experiências de Paulo. Por que o Espírito está nos levando a esse assunto, que eu comecei dele umas pinceladas ontem pela nossa live de ontem, e falei sobre a importância da experiência. Eu não sei aqui quantos tiveram experiências com o mundo, com drogas, com álcool, com sexo ilícito, com feitiçaria, com bruxaria, com roubo, com blasfêmias, praticamente todos, né? Mas isso são experiências carnais. O que é uma experiência? Uma experiência é uma vivência. A palavra experiência quer dizer vivência. Não é... Eu não estou falando de uma experiência hoje, daqui a 2 anos, 50 anos, outra. Estou falando experiência, mas uma vivência. Uma coisa, uma prática. Que isto venha acontecer sempre. Eu estava examinando o livro de Atos, que do capítulo 9 para frente, você vê dois ou três capítulos que fala de Pedro, fala de Filipe, e depois acaba, só é Paulo. Não sei se você já leu, você sabe que eu estou falando a verdade. Então você vê, só é Paulo, as experiências de Paulo. Então você quer ver algumas das experiências do apóstolo Paulo? Por que eu quero falar sobre esse assunto? Porque eu vejo muita gente dotada de conhecimento. Todos que estão aqui, que já está aqui comigo há 1 ano, 6 meses, está me ouvindo pela rádio, que me acompanha pelo Facebook, YouTube, WhatsApp, são pessoas cheias de conhecimento. Cheias. Estão explodindo conhecimento. Mas experiências com Deus estão praticamente zeradas. E isto é perigoso. Por que é perigoso? Porque a parábola do semeador diz que o semeador joga a semente, tem uma que cai na beira do caminho, tem outra que cai nas pedras, tem uma que cai na terra boa. Então essa que cai na terra boa é essa que gera. Então esse gerar é gerar experiências com Deus, ou seja, vivências com Deus, na tua vida diária, no teu caminhar diário, no teu relacionamento, no teu trabalho, no teu lazer, em todo lugar que você estiver, você vai ter experiência com Deus. A tua vida vai ser uma vida devotada a Jesus de uma tal maneira que a tua vivência vai ser só experimental, sobrenatural. Você sabia que foi para isso que Deus te tirou das trevas para a luz? Porque nas trevas ninguém consegue ver o sobrenatural. Paulo passou a experimentar o sobrenatural de Deus. Se você acompanhar comigo aqui o Atos 9, olha aqui o sobrenatural. Vamos ler do 1 ao 9, irmão. Benjamim, receba a saúde, Benjamim.
Olha como era esse homem. Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que acaso achasse algum que era do caminho, dentro dos templos, né? Se encontrasse alguém que servisse a Jesus, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém, seguindo ele estrada fora. Paulo, ao aproximar-se de Damasco, a vida de Paulo começou a ter uma nova vida. Começou quando ele começa a chegar nessa cidade aqui chamada Damasco. Subitamente, ele viu o quê? Uma luz. Primeira experiência de Paulo foi ele ver uma luz, mas não era uma luz comum. Diz que era o clarão era tão forte que era mais forte do que o sol do meio-dia. Ele mesmo diz que a luz era tão forte, mas só que não ficou. Olha a experiência. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então ele viu uma luz, coisa que ele nunca tinha visto quando ele estava na sua natureza carnal, vivendo a carne. Ele nunca tinha visto essa luz. Então diz que a luz se manifestou à sua volta, ao seu redor. E aconteceu o seguinte: caindo por terra, por causa da luz, ele ficou cego. Ou seja, aconteceu outro milagre aqui, outra experiência. Não só ele ouviu a voz, mas aconteceu que ele viu a luz, mas também ele ouviu uma voz. Então aqui começa a experiência dele ouvir uma voz, mas ele não vê a pessoa. Ele viu uma luz, mas não viu quem estava colocando o refletor. Não era a luz do sol, não era a lua, não eram as estrelas. Era uma luz diferente, porque ali começava as experiências de um homem carnal, de um homem sanguinário, de um homem violento. Começava ali a experimentar, ali começava uma partida de experiência, de vivência com o outro lado, coisa que ele nunca tinha experimentado. Então, cristianismo é isto, irmão. Não adianta você vir aqui, bater palma, cantar e botar os teus pulmões para explodir cantando, e mais nada acontecer. Mais nada o que? Alguma coisa espiritual tem que acontecer na tua vida enquanto você canta, enquanto você louva, enquanto você ouve. Alguma coisa tem que estar acontecendo contigo. Não pode, não fica aborrecido comigo que eu vou falar não, tá? Quando está louvando, não levanta para nada. Quando está louvando, não mexe em nada. Quando está louvando, não bebe água. Quando está louvando, não coça a cabeça. Quando está louvando, não faz nada, só louva. Às vezes nesse momento que você vai experimentar algo de Deus e você se desliga, porque dá uma sede, tem que fazer pipi, tem que fazer. Então é nesse momento que você não pode se desligar. E quando você se desliga do espiritual, porque automaticamente você sai de um ponto para o outro assim, ó, rapidamente. Você sai do espiritual e entra no carnal assim, ó. Do carnal para o espiritual demora, mas do espiritual para o carnal é assim, pá, você se desliga, acabou, desligou, e aí você perde. Não é Deus quem perde é você, de ter, nesse momento de louvor, ter uma experiência, como Pedro estava orando, desceu um lençol, cheio de bicho, mostrando um monte de bicho, ele viu, daqui a pouco outro homem estava lá orando, e ouviu uma voz, ouviu uma luz, e Paulo estava no barco, e veio o anjo, falou com ele. Então, é isto que eu estou falando.
Não estou falando de uma igreja que entra e sai da dízimo, da oferta, e canta, paga conta, e aleluia, e vai para casa, sem experiência, não vale. Você vai largar isto. Você pode demorar até 5, 10 anos, você vai largar. O que marca a tua vida, o que te firma com Deus, é a vivência com Ele, é você ver Deus, é você ver o mover de Deus, é você ver a cura e acreditar na cura, acreditar no milagre, acreditar na transformação, mesmo que não vendo, mas você vai crendo e vai indo, e vai dizendo, e vai crendo, e vai indo, e vai dizendo. Eu estou dizendo para o teu bem. Eu não quero uma igreja que me deixe rico, irmão. Que deixe eu e minha mulher, sabe, à vontade, com bastante dinheiro. Eu não quero isso. Eu quero uma igreja cheia de experiências com o Espírito Santo. Eu quero uma igreja gloriosa. Eu quero uma igreja cheia de poder. Uma igreja que ora em casa. E as coisas acontecem em casa. Não precisa gritar aqui, é lá. O problema é lá na tua casa, é lá que você repreende esse trem lá. São experiências. Vivência. Eu disse na live, quem escutou, ontem, a minha vida tem que ser uma vivência, eu não posso me desligar. Nós estávamos numa festa, aqui, a casa da Nara aqui. Onde é que era? Pavuna? Foi teus 50 anos, não foi? E nós estávamos lá, numa festa, aniversário da nossa irmã, um bolo, refrigerante, alegria. De repente a irmã Vânia, esposa do Júlio, torceu lá o pé, e o joelho dela, ela estava de saia, o joelho dela, o osso virou, com aquele ossão assim para fora, para o lado assim, estufando a carne, e ela gritando. E eu estava do outro lado da casa. Aí falou, aconteceu isso com a Vânia. Na mesma hora eu estive presente, cheguei perto, coloquei minha mão, orei, repreendi, o osso sozinho, fez assim, voltou para o lugar. Se chama, sabe que fez esse negócio comigo, que esse milagre que Deus fez diante de mim, você sabe o que aconteceu comigo? Me fortaleceu muito mais do que nunca, e era importante que o ministério estava começando. Tem quantos anos isso? Estava um mês? A gente estava um mês no ministério? A senhora estava um mês. Só tem quanto tempo aqui? 15. A gente estava começando o ministério vai fazer 16, e Deus operou, não só ali, Deus operou em vários lugares, por causa da vivência. Eu tenho que estar ligado com Deus, eu tenho que perceber a hora que Ele quer se manifestar, a hora que Ele quer se manifestar, a hora que Ele quer ser glorificado, a hora que Ele quer curar, a hora que Ele quer libertar, a hora que Ele quer que eu dê uma palavra, que eu diga paz, acalma, a guerra. Então a minha vida tem que estar ligado nisso, a tua vida tem que estar assim, senão você vai virar um católico cristão, sabe, aquele fogo de palha, chato, que sobe, daqui a pouco, no mesmo tempo está alegre, de repente está com aquela cara de carranca, aborrecido com o mundo, querendo morrer. Que crente é esse que um dia está rindo, outro dia está chorando? Isso é falta de experiência, de vivência com Deus. Ou na alegria, na tristeza, na vida ou na morte, somos do Senhor. Com problema, sem problema, com guerra ou sem guerra, somos de Cristo. Deixa o Espírito Santo, mano, você pode ler a Bíblia toda, 1000 vezes, conhecer todos os mistérios, toda a ciência de Deus. Se não tiver experiência com Deus, não vai valer de nada. Você vai ser só um inteligente que não passa para a faculdade. Só um inteligente, mais um que conhece tudo. Mas é o que falta muito no ministério em graça, são esses mover de Deus, ouvir uma voz, ver uma luz,
Você precisa de ver uma voz, viu a luz, você precisa nas tuas orações, ou no louvor, Deus te abrir o céu e te mostrar alguma coisa, Deus mostrar a tua família, o futuro da tua família. Deus quer fazer isso contigo. Ou você acha que Deus vai só usar a mim? Deus vai usar você, Deus vai usar a igreja tem que estar junto, no mesmo espírito. Não é eu estou falando uma coisa, você está olhando o outro, pensando em outra coisa. Tem que estar aqui, ligado no espírito. É o espírito, aqui o espírito de Cristo falando para os espíritos. Eu não estou falando chinês, eu estou falando a Bíblia. Olha lá. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Experiência. E perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? O movimento que aconteceu na vida de Paulo foi tão forte. A luz e a voz. Olha só, uma luz e uma voz. Foi tão forte de fazer com que um homem que não se submetia a ninguém falou uma frase: quem és tu, Senhor? Como é que esse homem que era um sanguinário, não obedecia a ninguém, e batia em mulher, em homem, criança, batia, matava, e chega diante de uma voz? Porque as experiências mudam a nossa vida, irmão. Tem gente que nunca usou drogas, enfia a boca lá na maconha lá, fuma, primeira experiência, gamou pela maconha e está fumando maconha há 10, 20, 30 anos. Quem sabe disso? Teve a primeira experiência, gostou, chama ele de maconheiro, mas ele não liga, chama ele de burro, ele não liga, chama ele de drogado, ele não liga, porque aquela experiência fez o que com ele? Agarrou ele. Então as experiências que você tem com Deus, ela te agarra. Quem és tu, Senhor? E respondeu. A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, olha aí, um homem que não obedecia a ninguém. Uma voz falou para ele. Ele não viu a pessoa não, ele já estava cego. Levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. A luz, a voz, e começou a mandar em Paulo: você vai fazer isso, você vai entrar ali, vai para aquela rua, e você vai ouvir o que você tem que fazer agora. Você não vai fazer mais o que você andava fazendo, agora você vai ouvir uma direção para a tua vida. Agora você vai ter vivências com Deus. Agora você vai experimentar o profundo de Deus, você vai experimentar a glória de Deus, você vai ter experiência que você vai se esquecer totalmente daquela tua vida ruim que você tinha. Você nunca mais vai querer voltar para as práticas, porque quando você tem experiências gloriosas com Deus, as práticas pecaminosas, elas não têm mais força na sua vida, por causa da experiência que você teve com Deus. Mas se você é um crente que só quer engordar com Bíblia, vou te dizer, você não vai passar o resto da sua vida dentro de uma congregação, não. O conhecimento não vai te prender nem aqui, nem em lugar nenhum. Você vai viver uma vida de viajante. Cada dia você vai querer conhecer coisas diferentes. Vai ser só apenas mais um curioso. Eu quero conhecer. Às vezes você conhece feitiçaria, idolatria, mentira, falsos profetas. Mas para a pessoa que vive sem ter vivência com Deus, ele não consegue discernir. Se você vê aqui Continua aí, irmão, continua, passa à frente. E os seus companheiros de viagem pararam e emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. Caramba, o cara enxergava. Quando viu a luz e ouviu a voz, ficou cego. E aquela voz falou: você vai fazer isso, fazer aquilo.
Você não vai mais fazer o que você ia fazer, você vai fazer o que eu vou mandar você fazer. Você vai se encontrar com fulano, e fulano vai te dizer o que fazer. Não, você não vai mais fazer nada que você queira fazer. Agora, tudo que você vai fazer, eu vou falar para você fazer. Então, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve quantos dias? Ficou 3 dias sem ver, durante os quais passou, nada comeu e nem bebeu. Que experiência esse homem deve ter tido. Ele deve ter ficado só deitado. A visão dele era aquela: a luz e a voz, a luz e a voz, a luz e a voz. Vamos lá. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Sabe quem era Ananias? Um crente. Olha Ananias, deixa lá, irmão. Olha Ananias também tendo uma experiência. Olha aqui. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor disse a quem? Numa visão. Disse para quem? Para Ananias. Ele disse para Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou. O Senhor não pediu para Ananias. O Senhor ordenou a Ananias: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, a casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Jesus falou com Ananias que Paulo estaria fazendo o quê? Depois daquela experiência que ele teve com a luz e com a voz, ele não podia fazer outra coisa. Não vou orar hoje, nem vou ouvir a voz mais. Eu vou ficar vendo o jogo, vou ficar vendo o diabo, vou ficar vendo a escola de samba. Não tem, quem tem experiência com Deus não troca uma glória de Deus por glória de homens. Quem tem experiência com Deus coloca tudo que é de homem em segundo plano e tudo que é de Deus em primeiro plano. Se você quer ser um crente verdadeiro, eu não estou preocupado se você quer ser o que você quiser ser. Eu estou aqui para te dizer o que você deve ser. Eu estou aqui para te dizer que você deve ter vivência com Deus. Porque há pessoas aqui que vêm aqui por vir. Porque não quer ir para macumba, não quer ir para não sei aonde, não quer ir para ser católico, não quer ir. Então vem por vir. Ainda não teve uma... Deus não apanhou ele na teia, né? Deus não jogou a luz e a voz, não trouxe você ainda para junto de Deus. Mas vai acontecer. Pode ficar em paz. Pode ficar em paz que você vai ser pego pelo Senhor. Totalmente. Porque você é ovelha. Você está aqui porque você é ovelha. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois está orando. Diga orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperes a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Estava falando verdade ou mentira? Paulo era isso mesmo, ele só fazia males. Mas um dia que se encontra com Cristo, passa a ter experiência com Cristo, começa a fazer coisas de Cristo, começa a fazer coisas boas, começa a obedecer a palavra. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias estava conversando com Jesus, estava querendo convencer Jesus que Ananias não deveria comparecer perante a Paulo. Ananias falou: não, Senhor, eu não vou lá. Ele falou: você vai. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim. Ele é o quê?
um instrumento escolhido para levar o meu nome. Você, quando nós lemos lá em Gálatas 1,15, Deus escolheu Paulo antes de nascer. Olha aqui, ó, confirmação aqui, ó. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o quê? Não pode ser alguém que é um instrumento escolhido para levar o nome e ser um instrumento do diabo para falar outras besteiras, irmão. Nunca vai ter experiência, nunca vai ter vivência, vai ter uma vida de religião. Eu não quero isso para mim. Se eu não tivesse o tanto de experiências com Deus, já não estaria mais em frente de igreja, irmão. Fui roubado por igreja, fui traído por igreja, fui abandonado por igreja, fui traído, fui enganado, fui humilhado, fui tudo de ruim. A igreja só me trouxe coisas ruins. Mas eu não estou aqui por causa da igreja, estou aqui por causa do dono da igreja. É o dono da igreja que me colocou à frente da sua igreja. Por isso eu estou aqui. Humanamente eu não teria que ter nenhum carinho por ninguém, porque um feriu, para mim todos feriram na minha natureza humana. Por isso que a maioria dos líderes maltrata o povo, pisa no povo, odeia o povo, rouba o povo. Você sabe disso. Aqui não, amado. Esse velho aqui tem vida, tem experiência da glória de Deus, de ver Deus agir por intermédio das minhas mãos, de ver Deus agir por intermédio das minhas palavras, de ver Deus agir, de eu falar aqui e lá em outro estado Deus está agindo. Então isso se chama experiências. Então diz que Paulo foi um instrumento. Diga, eu sou um instrumento. Irmão, não pode pegar o instrumento, tocar louvor e no mesmo tempo tocar samba. Não pode o mesmo instrumento trocar para a glória de Deus e para a glória de Satanás. Não pode. Mas você sabe que hoje na igreja o mesmo músico que toca para Deus toca para o diabo. Quem sabe disso? Instrumento, diz que nós somos um instrumento escolhido. Diga, eu sou um escolhido para levar o meu nome. Paulo foi chamado para levar. Então, não tinha outro jeito para Paulo. A experiência de Paulo tinha que ser levar o nome do Senhor. Por isso, aonde ele chegava, eu estava no caminho de Damasco, vi uma luz, aquela voz falou e tal. Ele vai lá perante os pobres e, uma luz brilhou e o Senhor me derrubou e eu fiquei cego. Aí vai lá do rei, uma luz brilhou e eu fiquei cego. E vai lá no imperador, uma luz brilhou e é o Senhor Jesus. Então a mensagem dele era essa: Jesus, 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 Jesus. E toda vez que ele falava de Jesus, e mais experiências ele tinha com Jesus. Quanto mais você fala de um assunto, mais, se for coisa de Deus, você tem experiência com Deus. Se você fala do mundo, você está tendo experiência com o mundo. Deus não quer isto para nós. Diga, Deus não quer isto para mim. Perante os gentis e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então você vê aqui, primeiro, luz, depois voz, depois uma ordem, depois fica cego, tudo experiência. Depois vira um instrumento para Deus, depois torna a ver. No capítulo 13, 4 a 12, olha lá. 4 a 12 diz, já estamos terminando, 13, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Selêncio, e dali navegaram para Chipre. Chegados na Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Isso. Havendo atravessado toda a ilha de Pafo, encontraram certo judeu, olha a experiência, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Você vê? Procônsul Sérgio Paulo,
que era homem inteligente, este, tendo chamado Barnabé e a Saulo, diligenciavam para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Esse feiticeiro colava lá no procônsul. Sabe, geralmente esses homens famosos, dificilmente um famoso, só Bolsonaro é que anda com pastor, e que o resto, a maioria dos presidentes do Brasil só andou com bruxo, com feiticeiro, com gente do capeta. Quem sabe disso? Só esse que está aí, que anda com gente de Deus. Então diz que ali ficava o falso lá andando com ele, dando as coordenadas para ele. Mas ele ouviu falar da sabedoria de Paulo e foi lá ouvir Paulo. Todavia Saulo, também chamado de Paulo, cheio de quê? Cheio de quê? De conhecimento, cheio da Bíblia, cheio da revelação. Isso tudo é muito bonito, mas não quer dizer que tu está cheio do Espírito Santo. Você pode até conhecer a Bíblia toda, a graça toda, e você ser oquinho, sem nenhuma gota de manifestação do Espírito. Só letra. Você ter um bolo de letra da Bíblia na tua cabeça, batendo uma na outra. Bum, bum, bum. E você não sabe nem organizar essas palavras na sua cabeça. Porque a gente tem que estar cheio. Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça. Isso aqui é um homem cheio do Espírito Santo, falando pelo Espírito. Quando você fala pelo Espírito, você está cheio do Espírito, você tem experiências espirituais. Olha o que vai acontecer. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Paulo falando para esse cara. Pois agora que é a hora de você saber que você está cheio do Espírito Santo, que as palavras que saiu de você não é de você, é de Deus, que quando alguém fala pelo Espírito, não é o homem que está falando, é Deus falando, e ele vela pela palavra que sai da boca desse homem que ele está usando. Mas às vezes há incredulidade no nosso meio. Pois agora eis aí, está sobre ti a mão do Senhor. Ficarás como? Caramba, o cara falar um negócio desse, o cara tem que estar com muita consciência que ele está falando por Deus, pelo Espírito de Deus, na autoridade de Deus. Senão ele vai ser envergonhado. Olha o que aconteceu. Não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, olha, quando alguém está cheio do Espírito Santo, não é daqui a 60 anos, é na hora que se sai uma palavra vinda da parte de Deus, pelo homem, pela mulher, pela criança, pelo jovem, mas vindo do Espírito Santo, a coisa acontece na hora, irmão. Não vai dar mergulho hoje, mergulha amanhã, mergulha depois, mergulha, vive só mergulhando e nunca acontece porcaria nenhuma. Porque não está falando pelo Espírito, está enganando as pessoas. Corrente hoje, corrente amanhã, corrente hoje, corrente amanhã, corrente hoje, corrente amanhã. Deus não precisa de corrente. É no mesmo instante que Deus opera, irmão. Diga, é no mesmo instante. No mesmo instante, o poder de Deus, a experiência de Paulo. Paulo já falou: eu conheço a luz, eu conheço a voz. Ele está comigo, ele falou que ia me guiar. Ele falou que eu seria um instrumento dele. Eu estou aqui como instrumento dele. Então tu vais ficar cego agora, maluco. E no mesmo instante caiu sobre ele a névoa, escuridade, e andando ao redor procurando a quem o guiasse pela mão. Você é o bruxo, hein? Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu. Por isso que Deus quer te usar, para ter experiência, para tua família ver, teu pai, tua mãe, tua avó, tua tia, teu vizinho, teu cachorro, teu gato, todos que te rodeiam, teu patrão, teu chefe, tua chefe, todos que estão ao teu redor, ver a glória de Deus na sua vida. Isso! E o procônsul, vendo o que sucedera, creu. É isso que Deus quer. Tem pessoas que têm que ver as coisas acontecerem da parte de Deus para poder
crê. Você será um instrumento de Deus para muita gente. Crê em Jesus. E sucedeu. Creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Na realidade, ele não estava nem prestando atenção na pregação, ele estava prestando atenção na manifestação poderosa que aconteceu diante dos olhos do procônsul. Pô, o cara estava aqui, o cara era meu guia. Esse Bar Jesus, o cara era meu guia. Ele falava, vai para cá eu vou, vem para cá eu vou. Eu só seguia as instruções do cara. Agora apareceu um que tem mais poder do que ele, cegou ele. Eu vou crer neste Jesus que Paulo pregou. Assim seja. Fica de pé.